Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Quantos que encontrar, dão aquele amém bem fortão aí, amém? Amém. Eita glória! Está dizendo assim, Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir uma festa, a festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido, havia 38 anos. Jesus vendo, deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado. Vale um amém? Amém. Imediatamente o homem foi curado. Tomou a sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Então os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado e a lei não permite que carregues a tua esteira. Ele respondeu: o homem que me curou me disse: toma a tua esteira e anda. Então lhe perguntaram: quem é o homem que mandou que tomasses a esteira e andasses? O homem que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se tinha retirado por entre a multidão que havia naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: olha, agora já estás curado, não peques mais, para que não suceda coisa pior. O homem partiu e anunciou aos judeus que Jesus era quem o tinha curado. Aleluia. Por favor, tomem os vossos assentos e vamos meditar um pouquinho nesta passagem maravilhosa. Interessante ressaltarmos aqui que Jesus, olha o versículo 1, o que Jesus estava fazendo? Ele saiu de um determinado lugar e ele foi a Jerusalém e estava tendo uma festa ali. Então ele foi a Jerusalém por motivo de uma festa que estava sendo celebrada pelos judeus, que era a festa aqui da Páscoa, ok? Então Jesus foi a uma festa, que os judeus celebravam várias festas, mas naquele interim de Jesus chegar em Jerusalém, diz que em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, existia um local que era como se fosse um tanque, e neste lugar existia 5 pavilhões, 5 alpendres, podemos dizer assim, como se fosse lajes, pelos quais, por que existia perto daquele tanque, aquelas lajes? Porque ali eram trazidas várias pessoas e por causa do sol elas eram colocadas ali debaixo. Mas preste atenção, segundo o caso que nós lemos aqui, que esta grande multidão que era trazida naquele lugar, chegava um dia e elas não partiam no primeiro dia, ali ia ficando, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. E qual foi a circunstância de um homem também, porque aqui, se você prestou atenção no versículo de número 3, neste tanque hebraico chamado Betesda, jazia grande multidão, não só de pessoas enfermas, olha aí o versículo 3, mas eram cegos, eram coxos e paralíticos. Então todo tipo de pessoas inválidas eram levadas até aquele lugar. E aquele lugar chamava-se Betesda, por quê? Porque outrora, muitas das pessoas que eram levadas naqueles lugares,
elas viam que a água era movimentada, e essa água era movimentada, e quando a água é movimentada, e eu creio, aqui eu estou conjecturando, né, o porquê daquela grande multidão estava ali, quando aconteceu o primeiro dos milagres naquele lugar, que outros viram, e quando o primeiro que entrou naquele lugar e viu o mover das águas e foi curado, os outros também tiveram vontade, com certeza, de entrar na mesma água, só que a água não agitava toda hora, e ali as pessoas iam ficando, quer sabe ou não a vontade de Deus que era agitar aquela água, quando alguém tinha uma melhor oportunidade, com certeza que todos nós buscamos uma melhor oportunidade na vida, principalmente para ser curado, principalmente para ser abençoado, nós queremos tomar a frente e sermos abençoados. Quem quer ser abençoado aqui, diga amém, amém? Então todos nós estamos à procura da mesma coisa, do mesmo objetivo, principalmente se for a bênção da parte de Deus. Mas chegava alguém antes daqueles que viam posteriormente, e era abençoado, e era curado, e era liberto, mas os outros que entravam na água não acontecia nada. Se você prestou atenção na sua Bíblia, alguns estudiosos colocam o versículo 3, parte C até o 4 final, como algo duvidoso. Acham que esta passagem do anjo mover aquele lugar, obrigado querida, mover aquela água, não existia esta passagem. Eu já prefiro acreditar na existência de Deus enviar um anjo, porque a própria palavra de Deus fala que o anjo, qual é a função angelical? O anjo tem uma função muito importante. A função do anjo é, segundo o que está escrito na palavra de Deus, está agindo, trabalhando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Quem é estes? E quem são estes, ou melhor, que hão de herdar a salvação? Todos aqueles que reconhecem quem? Jesus Cristo como Senhor. Então, existe anjo para cada um de nós, que temos Deus, que temos Jesus como nosso Salvador, que peleja pelas nossas causas. Os anjos não têm esse tipo de anjo que eu estou dizendo, essa classe angelical, de fazer outra coisa a não ser com o objetivo que Deus os separou. É claro que nós sabemos que existem outras qualidades de anjos, todos são anjos, que são serafins, que são os querubins, que estão adorando a Deus, segundo o capítulo de número 6 de Isaías, que estão ao redor do trono adorando a Deus, magnificando a grandeza de Deus, do Rei, dos Reis, do Senhor dos Senhores. Mas os anjos têm esta função. Qual é a função? De pelejar por você, por mim, por nós que estamos aqui. E eu tenho plena certeza que Deus dava ordem ao anjo, e vendo a carência daquelas pessoas, e o nome daquele tanque, daquele lugar, daquele pavilhão de 5 alpendres, foi colocado o nome em hebraico de quê? Betesda. Betesda no hebraico significa lugar de misericórdia. Significa lugar também, outros falam de azeitonas. Mas aí já é uma outra questão, né? Mas é um lugar, esse nome significa lugar de misericórdia. Lugar pelo qual Deus envia o anjo, e o anjo movimenta as águas. E quem chega primeiro, com certeza, o Senhor o abençoa, ele é curado, ele é liberto. Mas aqui existe uma personagem que foi trazida para aquele lugar, um homem que estava inválido, e diz que havia 38 anos que aquele homem estava naquele lugar. Já parou para pensar isso, irmãos? Quando muitos de nós, quando acontece alguma coisa conosco, e nós começamos uma campanha de oração, e nós começamos a rogar o Senhor, a clamar o Senhor, e nós desistimos. Agora já imaginou 38 anos a pessoa no mesmo lugar esperando movimentar das águas, e quando a água movimenta, outro que é talvez o parente, o amigo daquele que também está na mesma qualidade de coxo, ou na qualidade de enfermo, vem e o pega primeiro e o atira dentro da água, aquele é curado, mas a água agora já não tem mais aquele poder miraculoso de curar. No segundo, no terceiro, nos outros que vêm, mas só para aquele que foi e teve o privilégio de chegar primeiro e de ser abençoado. O homem estava ali esperando, mas eu louvo ao nome do Senhor que Jesus parou naquele lugar.
E Jesus parou, foi justamente no lugar certo, irmão. Jesus deixou de ir à festa para poder abençoar um homem. Preste atenção que o foco de Jesus preste atenção, não é as grandes festas. O foco de Jesus é de acordo com a necessidade que você e eu estamos passando. Jesus não está esperando a maior de todas as festas dessa igreja aqui que vocês congregam, que vocês estão aqui, que talvez pode ser a festa do aniversário do pastor, do aniversário da igreja, ou a festa do ciclo de oração dos homens, ou de qualquer outro evento máximo, de um casamento de algum jovem, de alguma jovem aqui na igreja, para que ele manifeste o poder. Não, Jesus, ele quer manifestar quando existe alguém necessitado, quando existe alguém que está clamando, quando existe alguém que está esperando o movimentar dele na vida dele. Pode ter eu e você dois, ou talvez você está lá dentro do seu quarto, e seu Betesda de Deus para você, e seu lugar que Deus movimenta as águas. Você tem que entender isso. Não são os grandes eventos que Deus está esperando para manifestar, mas são atitudes que Deus está esperando para Ele poder manifestar na nossa vida. Quem está entendendo isso, diga aleluia, diga glória a Deus. Será que Jesus deixaria de fazer o bem, ou Jesus executaria o bem num dia de sábado? Se você parou para pensar e para entender o versículo 9, diz aqui, que quando aquele homem foi curado e Jesus deu a ordem ele pegar a esteira e ir para casa, era um dia de sábado. E aqui diz que imediatamente o homem foi curado, tomou a esteira e pôs-se em pé, porque aquele dia era dia de sábado. Mas também, naquele lugar ali, os judeus começaram a ver os que saíam dali curados, e um deles era aquele homem. Quando aquele homem encontrou estando com a esteira na mão, porque ele foi em direção à festa, diz a palavra do Senhor aqui, preste atenção, que quando aquele homem foi deparado pelos judeus, pelos líderes, ele foi arguído. Por que ele estava com a esteira na mão? Ou seja, por que ele estava exercendo uma atividade de trabalho, pegar, enrolar a esteira, não podia exercer nada, não podia cozinhar, não podia trabalhar, não podia fazer nada que levasse para o movimento do trabalho. Aquele homem estava com a mão, na sua mão a esteira, e os homens arguíram ele. Por que você está com essa esteira na mão? Ele falou, foi um homem que quando eu estava lá naquele lugar, que vocês talvez já viram que estava lá naquele lugar, aquele homem que passou por lá mandou eu tomar a esteira, e quando ele mandou eu tomar a esteira, eu levantei, fui curado. Foi este homem, ele não pôde falar quem ele era, e era um dia de sábado. E preste atenção, eu escrevi algumas coisas aqui relacionadas ao sábado, e a minha pergunta para você é, será que no sábado, um dia que a lei manda guardar, num dia que está escrito lá nos 10 mandamentos, que é o resumo de toda a lei. Aliás, quando você vai estudar o judaísmo, você vai perceber que no meio dos judeus, eles guardam, os 10 mandamentos é um resumo dos chamados 613 mandamentos. Ou seja, eram repartidos esses 613 mandamentos, que os 10 é um resumo dos 613, que são leis morais, civis, religiosas, educacionais, sociais, relacionadas com a vida de Israel e o contato com Deus. No meio desses 613, preste atenção, eu escrevi algumas coisas aqui só para vocês entenderem. Existiam duas divisões. A primeira divisão eram chamados mandamentos negativos, que eram 365. Chamados mandamentos negativos. Você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, estou dando só um exemplo, você vai cair nesse erro, vai desagradar a Deus, você não pode executar desta maneira. Então eram chamados mandamentos negativos, 365. E nós sabemos que o número 365 tem a ver e corresponde aos dias dos anos, que o ano é quantos dias? 365. Existiam também a outra parte, que eram dos 613, 248 mandamentos, que eram chamados de mandamentos positivos, que eram mandamentos que ensinavam o povo que se fizesse determinada coisa para o lado positivo, para o lado certo, Deus iria abençoar dessa maneira. Estes 248 são o número exato de ossos que tem no corpo humano. Vai olhando aí, vai percebendo uma coisa interessante. E também é um número de órgãos
que nós temos no nosso corpo, contando o olho, contando o cérebro, contando os órgãos vitais que nós temos no corpo. Se juntarmos 248 com 365, você vai entender que são o total de 613 mandamentos. Agora preste atenção numa coisa, e no meio desses 613 estava o mandamento de guardar o sábado, de dedicá-lo ao Senhor. E justamente no dia de sábado veio Jesus, como de outras vezes. Vou te contar só uma vez, segundo Marcos capítulo 2, versículo 27, que estava Jesus passando com seus discípulos, e quando eles viram milharal, os discípulos quiseram colher as espigas para depois comerem, e foi justamente no dia de sábado. E lá na palavra do Senhor nos diz que Jesus vira para aqueles homens e diz assim: olha, no dia de sábado, pelo fato deles terem colhido a espiga, Jesus pergunta: se um ente querido de vocês machucar, vocês vão deixar ele machucado? Se um animal de vocês cair no buraco, vocês vão deixar ele caído no buraco? E no mesmo texto Jesus disse assim: até do sábado, ele, o Filho de Deus, ele é Senhor. Agora vem Jesus, queridos e amados irmãos, não para quebrar o sábado, preste atenção, mas Jesus vem, segundo esta palavra aqui, para demonstrar que o sábado, Jesus diz, ele não foi feito, no mesmo texto ele fala assim: olha, o sábado, ele não foi feito por causa do homem, né? O sábado não foi, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. O que Jesus está querendo dizer com isso? O fato do sábado foi feito por causa do homem. Jesus está dizendo o seguinte: olha, o Senhor separou o sábado na lei e mostrou para a população judaica o sábado, para que o povo entenda que o sábado representa a Deus, que o sábado está ligado ao reino de Deus, que o sábado está ligado ao Senhor. E se nós dedicarmos a nossa vida ao Senhor, não será só o sábado, o dia de Deus executar coisas maravilhosas na nossa vida, mas serão todos os dias considerados como dia de sábado, porque servir a Deus, preste atenção, é só um dia da nossa vida. Servir a Deus é só no domingo, é só no sábado, é só na segunda, não. Servir a Deus é todos os dias da nossa vida. Terça-feira é dia de louvar a Deus, de servi-lo. Quarta-feira é dia de dedicar ao Senhor. Por isso que Jesus quis demonstrar aqui, neste sábado, que este homem que estava necessitado, ele também ele precisava de uma demonstração, sabe de quê? De misericórdia. Se você for comigo, prega a sua Bíblia, se tiver com a Bíblia aberta, e for lá para o versículo 16, olha aqui que está dizendo o mesmo texto. Assim, porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus perseguiam. Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por este motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era ele também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então os judeus perseguiram ele porque falaram assim: olha, ele não está só quebrando o sábado, mas ele está falando que Deus é o pai dele. Mas Jesus está dizendo: olha, se o meu pai trabalha 7 dias, se meu pai trabalha toda hora, se o meu pai cuida do ser humano toda hora, eu também, como filho de Deus, eu também trabalho. O que Jesus quer demonstrar para nós, irmãos? Que aquele homem está num lugar físico chamado lugar de misericórdia, e Jesus vem e vai deixar justamente no sábado de demonstrar misericórdia de forma alguma. Ali estava a verdadeira misericórdia, que não é só no sábado um dia de misericórdia, não é só no sábado um dia de adorar a Deus, mas adorar a Deus é todo dia, e manifestar a glória de Deus, que é chamada misericórdia, é todo dia para a nossa vida. Se você tiver uma necessidade na segunda, Deus vai manifestar misericórdia na segunda. Se você estiver precisando da misericórdia de Deus na sexta, Deus vai ser misericordioso para com a sua vida na sexta. Mas não esqueça de uma coisa:
o sábado, o dia de adorar a Deus, tem que ser todos os dias da nossa vida, porque a misericórdia de Deus é demonstrada para nós todos os dias que nós estamos debaixo de uma necessidade. Vale um glória dos meus queridos e amados irmãos? Então Jesus veio, e quando ele veio, ele disse para o homem: que queres que eu te faça? Queres ser curado? Queres ser curado do teu mal? E aí o homem levantou, Jesus deu uma ordem, ele tomou a esteira e caminhou. Mas preste atenção numa coisa, pode vir uma pergunta para nós terminarmos aqui esta palavra, que se encontra no capítulo 14. Pastor, este homem nasceu de uma enfermidade, de uma paralisia. Esse homem nasceu com esta enfermidade? Não. Você vai perceber aqui que Jesus diz assim: olha, agora já estás curado. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Uma coisa é, irmãos, a demonstração do trabalho de Deus, chamado trabalho de misericórdia através da pessoa de Jesus. Outra coisa é tentarmos a Deus e achar que Ele vai trabalhar para nós, porque o Pai trabalha sem parar, não dorme, como diz o próprio Jesus, e eu também trabalho. São coisas distintas. Se nós queremos, queridos, que no momento da misericórdia ser manifestada na nossa vida, se manifeste verdadeiramente, vamos precisar da misericórdia de Deus, mas vamos fazer uma coisa: vamos consertar aquela área da nossa vida, para que nós não caiamos debaixo da chamada maldição. Esse homem estava enfermo aqui porque foi uma maldição que o afligiu, e ele já estava carregando por 38 anos, mas por causa da misericórdia de Jesus, chegou a misericórdia na vida daquele homem, ele foi curado, não precisou de mover de anjo na água, não precisou de ficar mais nem um minuto, nem mais um dia, nem mais um ano, nem mais 38 anos, porque Jesus passou naquele lugar e curou aquele homem, e demonstrou que a misericórdia de Deus não é só de segunda a sexta, ou só de domingo a sexta, mas a misericórdia de Deus se manifesta sábado, se manifesta na terça, se manifesta na quarta. Todas as horas que alguém precisar da misericórdia, Jesus está presente para ser a misericórdia na nossa vida. E nesta noite eu tenho uma coisa para te dizer: Jesus quer demonstrar misericórdia pela tua vida. Qual é o teu problema nesta noite? É uma porta de trabalho? É uma enfermidade? É uma resolução na tua família? Jesus hoje é a misericórdia de Deus para a tua vida. Jesus hoje, Ele quer ser o Betesda na sua vida, aleluia. Ele quer ser não o tanque, mas Ele quer o seu Senhor de misericórdia na sua vida, aleluia. Graças a Deus. Terminando aqui, você vai perceber que pelo menos duas palavras que são complicadíssimas de falar no hebraico, que significa misericórdia. A primeira é a palavra hesed, e a segunda é a palavra rachamim. Palavra hesed, preste atenção, significa uma atitude de bondade, exercer graça, favor, piedade para alguém. E é desta maneira Deus sempre exerceu esta misericórdia pela nossa vida, é a bondade, é a graça. Mas a outra palavra que significa no Antigo Testamento misericórdia, que é a palavra rachamim, significa um sentido mais profundo, mais íntimo. Sabe o que significa? Significa uma mãe demonstrando amor pelo seu filho recém-nascido. Você sabe, irmão, que uma mãe, quando ela pega o seu filho no braço, que ela sai de dentro dela, ela sente aquela emoção, aquela vontade de chorar, ela abraça, ela agarra nos seus braços. E essa questão de hesed e rachamim tem tudo a ver com aquilo que Deus representa para a nossa vida. Deus representa um momento de necessidade para nós. Deus representa um momento de misericórdia para a nossa vida. Deus representa graça para nós, mas Deus representa como se fosse um amor de mãe. Por isso que Ele diz assim: olha, como pode ser um amor maior do que o amor de mãe? Ele falou lá no profeta Isaías, que ainda que uma mãe desampare um filho, é difícil, uma verdadeira mãe, não é? Desamparar um filho, não desampara de forma alguma, servindo a Deus ou não servindo, estando desviado, estando afastado, estando numa vida de pecado, jamais uma mãe. Parece que o amor de mãe aumenta mais ainda quando vê o filho longe da presença de Deus e longe da sua casa. Assim é o amor de pai. Deus disse assim: ainda que uma mãe desampare um filho, eu todavia
jamais vos desampararei, aleluia. Esse é o amor de Deus, esta é a misericórdia de Deus. E nesta noite eu gostaria de dizer a vocês de todo o meu coração: será que Jesus ia deixar de demonstrar misericórdia no sábado? Será que Jesus para de trabalhar na segunda-feira pela nossa vida? Será que o nosso sábado, que nós consideramos a questão de vir para a igreja no domingo, né? Vir para a igreja na escola dominical, vir para a igreja no domingo à noite, domingo é um dia maravilhoso, amém, glória a Deus. Mas será que Jesus, segunda-feira, não vai demonstrar misericórdia por nós? Será que chegar no dia de quinta-feira, que está quase terminando a semana, ou no dia de sexta, que é igual hoje, será que Jesus vai deixar para nos abençoar só no domingo? De forma alguma, irmãos. Esse Jesus que nós servimos, Ele manda dizer para você que até do sábado Ele é o Senhor, aleluia. Ou seja, Ele está dizendo: olha, eu não estou quebrando, eu estou fazendo cumprir o sábado. É isso que Ele está dizendo. Eu não estou atrás de 613 mandamentos que vocês não podem pagar, não podem fazer deles se cumprir ao pé da risca, mas eu estou atrás de vocês que podem crer na minha misericórdia. É isso que Jesus está dizendo. Eu estou à procura de pessoas que são carentes e que crê, aleluia, que o maior mandamento é depender de mim, que o maior de todos os mandamentos é me amar sobre todas as coisas, que Jesus está dizendo. E aí sabe o que aconteceu? Jesus foi e curou aquele homem. Ele saiu abençoado, num dia que ninguém queria fazer nada por ninguém. Eu quero dizer uma coisa para vocês, terminando, meu irmão: no dia que você pensar que ninguém fará nada e não está fazendo nada para você, parece que fechou todas as portas, ninguém quer te emprestar um dinheiro, ninguém quer te fazer um favor, ninguém quer carregar um sofá seu, ninguém quer te dar uma carona, parece que fechou, né? Ninguém quer levar uma caixinha para você para o Brasil, ninguém quer fazer nada, não quer te levar, não quer arrumar uma porta de trabalho melhor, não quer, enfim, tantas coisas. Parece que fechou, ficou negro, parece que cerrou, ninguém quer pelejar. Mas creia numa coisa: Jesus não te abandonou. Jesus não esqueceu de você. Creia numa coisa: se o Pai trabalha, Ele como filho, representando o reino do Pai, trabalha também. Ele não vai parar de trabalhar. Quando você precisar dele, 3 horas da manhã, Jesus, estou quase morrendo, Ele vai se levantar, porque Ele é o Deus de misericórdia, aleluia. Como o amor de uma mãe que pega os recém-nascidos, como alguém que demonstra exatamente a maior de todos os sentimentos, chamado graça. Jesus está presente para poder te abençoar. Creia, Jesus não vai te abandonar, porque Ele é a verdadeira misericórdia da parte de Deus. Quem pode aplaudir Ele, que é o dono da misericórdia? Será que nessa noite você pode falar com Ele: Jesus, seja misericórdia para a minha vida? Sabe o que a palavra misericórdia no original? Olha no dicionário depois. Isso que eu vou falar para você significa: misericórdia tem a ver com cardia, tem a ver com coração, e o coração tem a ver com sentimento. Coração tem a ver com sentimento. Sabe o que significa a palavra misericórdia? Significa você tomar a dor do sofrimento de alguém. Já parou para pensar? Você assumir toda a dor que o outro está sentindo, você tomar toda a dor que o outro está sentindo, para você tomar também, você assumir toda a dor que a pessoa está sentindo. Estou falando de dor, de problema, de dificuldade, de causas desesperadoras para nós. É isso que Jesus, com a misericórdia dele, vai fazer por mim e por você. Ele vai assumir o nosso lugar, vai assumir toda a dor, vai assumir todo o problema, mas ele vai assumir não para ficar, mas para resolver na sua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele vai assumir o lugar de misericórdia na nossa vida. E Ele vai nos abençoar, porque Ele é Deus. Vale glória, Ele é Deus, aleluia. É isso que Ele vai fazer nesta noite. Creia, Ele está aqui para nos abençoar.